João capítulo 15, até o versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente ouvindo a Tua palavra. Tua palavra tem muito a nos ensinar. O Senhor a deixou registrada para que a gente possa aprender contigo, aprender o que o Senhor espera de nós, aprender uma maneira de vida que agrade ao Senhor, e tudo que precisamos está na Tua palavra. Que ela fale ao nosso coração essa noite, Pai. Nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas humanas, nem filosofias do mundo, mas ouvir a palavra que sai da Tua boca, o verdadeiro alimento que nos mantém. E para que ela seja ministrada com poder essa noite, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor para ministrar a Tua palavra a todos nós essa noite. E que ela possa ser cumprida em minha vida, vivida também por cada um de nós que queremos obedecer ao Senhor. Fala conosco, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto muito conhecido do Evangelho segundo João, em que Jesus faz uma comparação dele como videira e dos seus discípulos como ramos dessa videira que precisam produzir frutos. Essa é a tônica da mensagem que Jesus está trazendo nesse capítulo número 15. E ele insiste na necessidade de que a gente produza frutos. Para isso existe a videira com os seus ramos. Para isso existe uma árvore frutífica, para frutificar. Se ela não produz frutos, ela não serve para nada. Se ela não cumpre o seu papel para o qual foi criada. E segundo Jesus está ensinando aos seus discípulos, e também aí nós nos incluímos, porque somos discípulos, amém? Estamos aqui para aprender com o Senhor. Ele está dizendo que nós também precisamos dar frutos. E para dar frutos precisamos fazer o nosso trabalho. A videira trabalha, os ramos trabalham. A videira alimenta os ramos e os ramos produzem os frutos. Esse processo de produção é um trabalho.
E olhando até para a vida secular, para nós individualmente, amados, todos nós trabalhamos esperando um resultado. Concorda comigo? Você vai trabalhar amanhã? Eu vou trabalhar amanhã. Eu trabalho esperando um resultado do meu trabalho. Nem que seja o salário no fim do mês, não é? Mas a gente espera produzir. Aquele que nos contratou espera também que a gente produza. Alguém recebe salário para não fazer nada? Me dá o seu emprego então, por favor. Nós trabalhamos por um resultado. Quem nos deu o trabalho espera um resultado. Se eu não produzo um resultado que é esperado, eu tenho grande chance de ser dispensado. Isso funciona assim no mundo secular? Ou seja, todo trabalho deve ser produtivo, deve ser gerador, não é? Todo trabalho deve gerar frutos. Independente de qualquer tipo de trabalho, espera-se um resultado daquilo que se está fazendo. Então, amados, a mesma coisa se aplica ao mundo espiritual, segundo as palavras de Jesus que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João. E ele deseja frutos concretos. Não adianta frutos falsos. Qual o fruto da videira, irmãos? Uva, não é? O Senhor espera uvas como fruto da videira. Não espera melancia, amém? Não espera uva de plástico, concorda? Ele espera uvas, simplesmente uvas. É necessário que o trabalho produza o fruto, e um fruto verdadeiro, e não falso, não é? E ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então o que pode vir de mim são coisas verdadeiras, não são coisas de aparência, que a gente de repente finge que faz, para que alguém perceba que estamos fazendo, mas um fruto que não vale absolutamente nada. Então o Senhor não está falando aqui de conversa, nem de aparência, mas Ele está falando de um resultado eficaz. Não adianta eu dizer que faço, eu preciso fazer. Não adianta eu fazer muita propaganda sobre mim, eu preciso apresentar o resultado. Até no mundo secular nós vemos isso, talvez exista no seu trabalho alguém assim, não é? Que tem um marketing pessoal maravilhoso, né? Todo mundo pensa que ele trabalha, mas na verdade ele não faz absolutamente nada, não é? Mas ele faz muita propaganda de si mesmo. Ele fala como quem faz muita coisa, mas quando você vai ver o fruto, não há nada. Então o Senhor Jesus não está falando desse tipo de fruto, de conversa, de aparência, de faz de conta, mas Ele, videira verdadeira, está falando de algo eficaz, real, produtivo, algo da mesma espécie. Então é disso que o Senhor está falando. E Ele ensina aqui no texto o que é necessário para que a nossa obra seja verdadeira. Deus nos deu uma obra para fazer, concorda? A gente às vezes se refere assim, estou fazendo a obra de Deus. Não é bem assim, não é? Porque a obra de Deus quem faz é Ele, é de Deus, né? Nós estamos fazendo a obra que Ele nos deu para fazer, concorda? Deus deu uma obra para você fazer, Deus te chamou para fazer alguma coisa, você tem que fazer e fazer bem feito. O fruto tem que ser produzido e tem que ser produzido com excelência. Tem que ser o melhor. Mas para que isso aconteça, esse texto aqui nos orienta como deve ser o nosso trabalho. Como deve ser orientado o nosso propósito, o nosso trabalho, para que no final o nosso fruto seja verdadeiro, seja útil, seja utilizável, né? Então tudo isso tem que ser respeitado. E aí Jesus, nessa conversa com os seus discípulos, nos dá todas as orientações para que o nosso trabalho, envolvidos no trabalho maior da obra de Deus, possa ser eficaz. Como eu disse, será que Deus espera algo menos do que algo eficaz de nós? Ou que a gente viva de faz de conta? Eu faço de conta que trabalho, como alguns dizem, né? Você faz de conta que me paga. Né? Eu faço de conta que estou fazendo alguma coisa e você faz de conta que eu sou um cristão. Não é assim que funciona. O Senhor nos dá orientações para que o nosso trabalho seja verdadeiro e para que o nosso fruto seja proveitoso. Então eu quero ler com você esse texto com alguns detalhes aqui, para que a gente encontre orientações de Jesus
sobre o nosso trabalho eficaz na obra de Deus. Primeira orientação importante, versículo 2. Vamos ler. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Corta. E todo que dá fruto, ele faz também uma coisa. O que ele faz? Limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda, não é? Para que continue produzindo mais. Segundo a lógica que a gente já entendeu, quando eu não faço o que devo fazer, no trabalho eu sou cortado, não é? Eu sou dispensado. A mesma coisa na obra de Deus. Então, aquele que não produz fruto, simplesmente é cortado. Jesus foi bem claro aqui, não é? Sem muitos subterfúgios, sem palavras macias, ele foi bem objetivo: não dá fruto, é cortado. Agora, deu fruto, ainda que pequeno, de alguma maneira ou outra, mas produziu. O que ele faz com esse ramo? Ele limpa para que produza mais. As pessoas que estão acostumadas a mexer com plantas, não é? Sabem do que Jesus está falando. Às vezes as plantas precisam ser limpas, alguns galhos meio podres precisam ser cortados, podados, não é? Algumas coisas começam a nascer ali, precisam ser retiradas para que ela cresça ainda mais, para que ela cresça e produza ainda mais. Então, o que o Senhor diz? Se dá fruto, e aí eu vou falar agora para aqueles que dão fruto, porque os que não dão já estão cortados, né? Se é o teu caso, lamento muito, passe a dar frutos, tá bom? Mas ele já foi claro aqui, eu não tenho mais nada a dizer àquele que não dá fruto. Mas agora eu vou falar àquele que dá fruto e quer continuar dando, e quer continuar produzindo verdadeiramente. O que ele diz? É preciso ser limpo. Então, o primeiro critério para que a gente possa progredir dando frutos é essa limpeza realizada pelo Senhor. Ele diz que o que não dá fruto, ele mesmo limpa. Limpa para que produza frutos ainda mais. Para que continue produzindo cada vez mais. Então, primeira coisa que eu e você precisamos entender para darmos frutos para o Senhor: nossa vida tem que ser limpa. Amém, irmãos? Ele precisa nos limpar. Foi como ele disse a Pedro quando lavava os pés. E Pedro recusou que ele o lavasse. Ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. No sentido de que é preciso que o Senhor nos limpe para que nós possamos exercer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então ele disse logo a Pedro: se eu não lavar você, você não tem parte comigo. E ele não estava falando dos pés de Pedro, mas estava falando da vida, da alma, de todo o seu ser que precisava ser limpo. Se queremos produzir, precisamos estar limpos. Diz a Bíblia que somos vasos do Senhor, não é? Diz ela também que há vasos para honra e vasos para desonra. Para sermos vasos para honra, utensílios preciosos para Deus, precisamos estar limpos. Vaso que não é limpo não pode ser usado por Deus. Não serve para ser usado por Deus. Você imagina Deus usando um instrumento que não é limpo? Você imagina um médico numa cirurgia pegando um bisturi imundo e cortando uma pessoa? Você consegue imaginar algo assim? Ele pegando ferramentas para trabalhar, um pedreiro, um carpinteiro, usando ferramentas não afiadas, todas tortas, todas ruins, ele não vai realizar um bom trabalho. Então, para que o trabalho seja feito, é preciso que haja primeiro uma limpeza, um preparo. Para eu dar frutos, eu preciso ser limpo. Para que o meu fruto seja eficiente, Deus precisa me limpar. Eu dou um pouquinho de fruto, Ele vai e investe mais em mim. Para quê? Para que eu produza mais ainda. Nessa área, Deus nunca está satisfeito. Amém, irmãos? Nenhum de nós produz o bastante. Por mais que a gente trabalhe e se envolva, nenhum de nós pode chegar e dizer: Senhor, olha, me aposenta aí porque já chega. Já te servi muito. Já dei muito fruto. Agora eu vou descansar. Não. Nessa área, quanto mais fruto você der, mais Ele vai te limpar para dar mais fruto ainda. Está entendendo como é que funciona? Mais e mais a gente precisa produzir, mas primeiro, limpos e preparados para sermos eficientes. E quem é o agricultor? Ele diz no verso 1,
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem é que limpa? É o agricultor. Quem é que limpa a nossa vida? Deus, o Pai. É aquele que limpa o que precisa ser limpo. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que ainda que eu me lave com potassa, a marca do pecado não sai de mim. Esse trabalho só quem pode fazer é Deus. Por isso Jesus disse para Pedro isso. Se eu não te limpar, não adianta, você não consegue se limpar sozinho. A gente tem que entender que a gente não consegue se limpar sozinho. Essa limpeza da qual a Bíblia fala, espiritual, na alma, no espírito, só Deus pode fazer. Só Ele pode realizar para nos tornar úteis. Não é pelo esforço humano, pela dedicação, pela concentração, por sacrifícios, sei lá, por tentativas de santidade. Se Deus não me limpar, eu não consigo fazer a sua obra. E nós, irmãos, temos um grande problema. Somos sujos por natureza. Nossa natureza é caída, é má, é suja. E ela precisa ser limpa. Ao começarmos a produzir, imediatamente somos limpos para produzirmos um pouco mais ainda. E de que maneira Deus faz para nos limpar? Será que é o batismo, irmãos? Não, não é o batismo. Você pode entrar um pecador seco e sair um pecador molhado, né? Você sai do tanque um pecador molhado, né? E nada aconteceu. Aquela água não é milagrosa, não cura, não tira erisipela, não faz nada disso, tá bom? Então você vai entrar ali e vai sair exatamente da mesma forma. Você vai entrar ali em obediência ao Senhor, que mandou que quem crê fosse batizado. É obediência, é compromisso e é declaração pública do seu envolvimento com Ele. Mas além disso, o batismo não fará nada de maneira espiritual a limpar você. Então não é por uma água, não é por um banho de abô, não é por nada que a gente possa imaginar desse mundo aí que nós somos limpos. Não são determinadas ervas, nada disso vai limpar o homem. A maneira que Deus tem para limpar a gente é bem interessante e é parecida com a maneira da figura de linguagem que Jesus usou aqui. Como é que a videira é limpa? Como é que uma planta é limpa? Alguns cortes são feitos nela, alguns galhos e folhas são cortados, não são? E eu não sei, eu nunca perguntei para uma videira, mas deve doer isso, não? Você já perguntou para a plantinha? A plantinha está doendo enquanto eu corto as suas folhinhas? Dizem alguns que a plantinha sente, né, irmãos? Isso é um problema para os vegetarianos, né? Porque não querem comer, não querem comer carne porque tem pena do bicho, né? Deviam ter pena da planta também, comer pedra, né? O que você acha? Porque a planta sente também, né? Porque a maneira de Deus nos limpar, irmãos, é nos disciplinando. Amém, irmãos? Não há outra maneira. Hebreus capítulo 12, leia aí. Hebreus capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. A Bíblia diz claramente, além disso, versículo 9, capítulo 12 de Hebreus. Tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê? Da sua santidade. Como é que Deus limpa a gente, irmãos? Não é com sabonete Johnson, não é com shampoozinho que não arde no olho, é com disciplina. Essa disciplina nos torna participantes da sua santidade. A limpeza que precisamos vem de Deus, através de disciplinas seguidas e constantes na nossa vida. E é como criança, quanto mais levado, mais disciplina. É assim, irmãos? Bom, hoje não sei, hoje está tudo doido, né? O mundo está maluco. Esse versículo fica até esquisito, né? Diz assim, além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Era assim com você? Alguém aqui era corrigido e respeitava o pai? Hoje, quando a criança é corrigida, ela dá queixa de você na polícia. É ou não é? Ela diz que está sofrendo abuso, bullying do pai e da mãe. Não é isso que estão incutindo na cabeça dos nossos jovens? De que eles não podem ser disciplinados
Porque vão ficar traumatizados. Você ficou traumatizado? Você apanhou de fio de ferro? Varinha de marmelo? Ficou traumatizado? Então agora não vem me encher o saco esses caras aí, né? Que ficam aí, mimimi, coitadinha da criança. A Bíblia diz, eles nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Hoje as crianças estão sem correção, por isso elas não respeitam o pai e a mãe. Elas xingam o pai e a mãe, elas batem no pai e na mãe, elas exigem coisas do pai e da mãe. Crianças mimadas. E hoje nós estamos vendo uma geração de crentes assim também, achando que Deus não pode discipliná-los, porque Deus é amor. Então Deus Ele não pode, Ele só pode fazer o que eu quero. Por isso eu exijo, eu determino, eu ordeno em nome de Jesus. É os crentes do mimimi, irmãos. Pelo amor de Deus. Tínhamos os nossos pais e nós os respeitávamos. Com os excessos que eles pudessem ter, havia uma relação de respeito. E o autor de Hebreus diz, será que a gente não deve ainda uma maior submissão ao pai espiritual, que ainda está acima dos pais carnais? Não devemos ainda mais respeitá-lo? E aí ele diz claramente, eles nos corrigiam por pouco tempo. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. O que acontece é o seguinte, você foi disciplinado quando era pequeno, não é? Chegou aos seus 18, 20 anos, acabou isso, agora você é livre, né? Vai lá quebrar a cara do jeito que você quiser, não é assim que funciona? Normalmente é assim. Batia no filho até uma certa idade, aí depois casou, mudou, não vou mais bater nele, né? Graças a Deus, né? Cadê meu filho? Aí diga graças a Deus, né? Pois é o que acontece, né? Normalmente não é assim? Agora Deus não. Deus vai continuar disciplinando você até você ter 60 anos, 70, 80. Ainda precisa de umas bolachas de Deus, entendeu? Para aprender santidade. Para santificação, como diz a palavra. Leia agora Lucas capítulo 13, versículo 7. Olha lá o que está escrito. Lucas, capítulo número 13, verso número 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Veja a ordem, corta. Por quê? 3 anos e não dá fruto. Disciplina. A paciência de Deus, depois é ilustrada nesse mesmo texto, você pode ler. Mas a ordem é cortar. Por quê? Não está produzindo, não está apresentando. Há uma disciplina, irmãos, que nós não podemos ignorar. E outra coisa, o fato de não sermos disciplinados logo não quer dizer que não seremos no futuro, né? Às vezes acontece com muitos a ideia de impunidade que estimula a criminalidade hoje em dia. Há muita gente diante de Deus da mesma forma, eu fiz errado, Deus não me puniu, então eu vou continuar errando, né? Não aconteceu nada, não caiu um raio na minha cabeça, vou continuar errando. Amados, a Bíblia é clara, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele também ceifará, colherá. Colhemos aquilo que plantamos. Então a maneira de Deus limpar é através da purificação, da santificação, que acontece através da disciplina. E a gente, se quer realmente ver os frutos, as maravilhas de Deus, é como Josué diz lá no capítulo 3, verso 5. O que está escrito lá em Josué 3, 5? Leia lá comigo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quero ver maravilhas? Quero. Primeiro, santificai-vos. Se deixe disciplinar, deixe Deus corrigir, aprenda com a disciplina. E veja, tem gente que não aprende, né? Não tem criança que não aprende? Você bate, ela sempre quer apanhar mais, já viu? Parece que tem adulto assim também, né, irmãos? Não aprende. Apanha e não aprende. Melhor é aprender na primeira bolacha, é ou não é? Quanta bolacha vai economizar, né, irmãos? Aprende logo na primeira, pronto.
Criança esperta é assim, né? Aprende logo. Agora o rebelde discute, levanta a voz, apanha mais. Quanto mais, mais apanha. E assim funciona. Então eu quero maravilha, santificai-vos. E a santificação é se deixar disciplinar por Deus, como está escrito lá em Hebreus. Outra coisa importante, voltando ao texto de João capítulo 15, para que a gente possa dar fruto, além da pureza, né, que já foi explicada, há outro conceito que Jesus toca aqui várias vezes. Do versículo 4 ao 7, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Qual a palavra que é repetida aqui em todos esses versículos? Permanecer. É o verbo que é repetido em todos esses versículos que eu li com você. Permaneça, permaneça, permanecer. Todo momento ele está falando de permanência. E aí, amado, para que eu faça e dê frutos como Deus espera, além de ser limpo, que é um pré-requisito, eu preciso dessa permanência apontada por Jesus. E parece que não seria algo difícil, né? O permanecer aparece aqui 12 vezes nos versículos que a gente leu, mas é algo exigido por Deus de nós. Primeiro, permanecer em Cristo, né? Permanência é a participação completa de Cristo na sua vida. Que Ele permaneça em você, que a palavra dEle permaneça em você, que esses conceitos fiquem gravados no seu coração, não é? Isso é um conceito importante para que eu possa produzir. Ninguém produz longe dele. Nenhum ramo produz uva longe da videira, da seiva que o alimenta. Então a permanência é essencial. Mas para permanecer, a gente precisa sossegar. É ou não, irmãos? Tem pessoa que tem uma dificuldade de sossegar. Né? O antigo bispo Roberto dizia que tinha uns crentes que eram os crentes borboleta. Você lembra disso? Quem é antigo aqui que lembra do bispo Roberto? Falava de crente borboleta, né? O Leandro está falando. Leandro é antigo, né? Leandro nasceu com a nova vida. Então, eram os crentes borboleta porque viviam borboleteando pelas igrejas, né? Não parava em lugar nenhum. É difícil assim, né? A permanência exige sossego, exige paz, né? Mas às vezes a gente tem um comichão que não consegue parar no lugar. Tem que ficar pulando para lá e para cá. E isso se reflete em todas as áreas da vida. Tem gente que não para no emprego, tem gente que não para no colégio, não para no curso, não para aqui, não para ali, porque ela não consegue sossegar. Para eu dar frutos, eu preciso permanecer especificamente em Cristo, especificamente na sua palavra, mas genericamente em tudo aquilo que cerca a minha vida. Que a minha vida seja constante. A ideia de permanência, irmãos, é a ideia de constância. Não é bom que a gente seja constante? Você gosta de se relacionar com uma pessoa que um dia sorri para você, outro dia te dá um olhar fulminante? Né? Que ela muda de humores a toda hora? Ninguém gosta disso. A gente gosta de permanência, de constância, né? De saber que há constância naquele relacionamento. E essa permanência, ela exige em relação a Deus a comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Senhor pressupõe a comunhão com o corpo. Nós lemos hoje de manhã um versículo que falava sobre isso. Né? Se a gente ama a Deus, a gente ama a igreja. A gente ama estar em comunhão com os nossos irmãos. É impossível amar a Deus que a gente não vê, né? E ao mesmo tempo não conseguir amar o irmão que a gente vê. É incoerente isso, diz a Bíblia, né? Então o que é necessário é essa constância
que é obtida pela comunhão. Veja comigo 1 de João, lá no final da Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7. Olha como João fala aqui de comunhão. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora preste atenção. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, a comunhão com Deus automaticamente remete para a comunhão à igreja. É impossível ter comunhão com Deus e andar nas trevas, diz o texto. É impossível ter comunhão com Deus e não tê-lo com a igreja. É impossível um relacionamento único com Deus. Relacionamento com Deus implica relacionamento com os irmãos. Isso é necessário, explicitamente dito aqui na palavra de Deus. Para que eu dê fruto, eu preciso estar na videira. A videira é Cristo, né? Mas Cristo se identifica com a igreja. Sabia disso? Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus, quando apareceu para ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo a igreja. Mas Jesus se identifica com a igreja. Não há como separar Jesus da igreja. Não, eu sou de Jesus, mas não vou à igreja nenhuma. Não dá para acontecer isso. Eu sou de Jesus, mas não estou no corpo de Cristo. É impossível acontecer isso. Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus. Ele mesmo disse isso. Então ele se identifica com a igreja. Permanecer em Deus implica permanecer na igreja do Senhor. Ter comunhão com Ele implica ter comunhão com o irmão do meu lado. E isso é andar na luz e não nas trevas. Então é um conceito importante que nós precisamos aprender. Se a gente permanecer nele, a gente acaba ficando mais parecido com ele. Quanto mais tempo de permanência com Deus, mais parecido a gente fica com Deus. Amém? Diz-me com quem andas e te direi quem és. É um ditado do mundo, mas que reflete bem essa realidade. Quando nós andamos muito com certo tipo de pessoas, nós acabamos nos tornando parecidos com elas. É verdade ou não? Você frequenta um determinado grupo e você acaba absorvendo comportamentos daquele grupo. Você acaba instintivamente imitando o modo de falar, o modo de agir, a maneira de se portar daquele grupo. Então a mesma coisa se aplica a Deus. Se eu ando mais na presença de Deus, se eu permaneço na igreja, eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a me tornar mais parecido com Deus, com quem eu ando, com quem eu falo mais, com quem eu tenho mais comunhão, com quem eu busco em oração, com quem eu converso mais. O problema de hoje é que a gente conversa muito com muita gente, mas conversa pouco com Deus. Aí a gente começa a pegar a ideia do outro, pegar a ideologia do outro, as posições do outro e esquece as posições de Deus. Porque a gente não conversa com Deus, a gente não lê a sua palavra, então a gente não tem intimidade com Ele. E essa permanência está intrinsecamente ligada à palavra. Jesus disse: permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós. Então há uma ligação sempre, Jesus, palavra, igreja. Não dá para separar essas coisas. Jesus, a Bíblia diz, era o Verbo. O Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo que se fez carne. Ele disse: a minha palavra, a palavra de Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, Jesus é a igreja. Todas essas coisas são Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, não é isso que a Bíblia diz? Mas quem é o cabeça? Jesus. Então não há como separar Jesus da igreja, nem Jesus da palavra. Essas três coisas estão sempre juntas, irmãos. E aí, se a gente vai permanecendo, a gente vai ficando mais parecido. Para dar frutos, eu não posso sair da videira. Se a videira está ligada à igreja,
não tem como eu dar frutos lá fora sozinho. Hoje nós temos uma multidão de desigrejados, de pessoas que porque se decepcionaram com os homens, com os irmãos, com a igreja, ou porque não aguentam a comunhão, porque a palavra sempre os acusa, se colocam do lado de fora dizendo, não, eu continuo crendo em Deus aqui fora. Impossível, porque não se tornará parecido com Deus, não terá a comunhão com a igreja, não terá a permanência dela e de modo nenhum poderá dar frutos. Não acredito em desigrejados dando frutos. Desigrejados podem até fazer caridade, mas não dão fruto que permaneça, como é o fruto que o Senhor deseja que a gente dê. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 14, versículo 10, pouquinho antes, diz assim, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. O próprio Senhor Jesus se colocou como exemplo. Ele estava no Pai e as palavras do Pai nele, e o que ele fazia através do Pai. Então, quanto mais permanecemos em Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. Essa é a conclusão. Outro requisito para darmos frutos, ainda no texto de João 15. Vamos ler versículo 10 ao versículo 12. Diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui o que o Senhor fala mais e enfatiza é a questão da obediência. Se você ler com atenção as palavras, ele fala de guardar mandamentos, né? Ele fala de fazer da maneira como ele tem dito. Ele enfatiza o seu mandamento. E diante de um mandamento, o que se espera? Obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o outro ditado popular. O que se espera do ramo que quer dar frutos? Obediência. Jesus fala que estará com eles, fala que os ama, mas exige obediência aos seus mandamentos. Então, não há eficiência onde não há obediência. Se eu quero que meu fruto seja produtivo, utilizável, aproveitável por Deus, eu preciso de obediência. Maior exemplo de obediência que nós temos, Jesus. Jesus é o maior exemplo deles, porque veja o que ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o exemplo de obediência. Se esvazia, se humilha e vai até o fim da sua missão em obediência. Veja mais o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso número 7 ao verso número 9, está escrito: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é o exemplo de obediência, mas a salvação também é para aqueles que o obedecem. Não há como eu dizer, eu sou salvo, mas não obedeço ao Senhor. Obediência é algo inerente à salvação. É inerente à obra que Deus fez na nossa vida. Procuramos obedecer. Queremos obedecer. Nos empenhamos por obedecer. É impossível que um crente verdadeiro se conforme com a desobediência. Se conforme com essa vida desobediente. Não. O próprio texto diz, ele
é o exemplo de obediência, mas termina o texto dizendo que ele é o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Se ele é obediente, vai salvar o desobediente? É meio complicado. Ele salva sim o pecador, é verdade. Não há requisito para a salvação a não ser crer nele. Mas uma vez que foi salvo, agora a vida é de obediência. Entende isso? Recebeu de graça o amor de Cristo que nos constrange e nos leva a obedecê-lo. Nos leva a querer não mais viver na desobediência. Então, obediência é algo fundamental para que a gente possa gerar um fruto que seja aproveitável. E quem na Bíblia foi eficiente na obra de Deus, é porque foi também obediente. Um dos mais eficientes na obra de Deus, o apóstolo Paulo. Veja aí Atos 26, 19. Atos capítulo 26, versículo 19. Paulo falando ao rei Agripa diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que Paulo produziu tantos frutos? Quem mais do que Paulo produziu frutos na obra de Deus? Porque ele era obediente. Obediência está atrelada aos nossos frutos. Se frutos são produzidos na rebeldia, pode acreditar que não são frutos válidos. Não são frutos aproveitáveis por Deus. Porque o que Deus quer, acima de tudo, é obediência. Onde está isso? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Leia comigo aí. 1 Samuel 15, 22, texto que todos conhecemos também. Está escrito claramente: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que? Do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus quer? Que eu faça sacrifícios para servi-lo? Que eu faça sacrifícios pela sua obra? Ou que eu, em primeiro lugar, o obedeça? O que agrada mais a Deus, meus sacrifícios ou a minha obediência? A gente troca obediência por sacrifício. E Deus não aceita essa troca. Esse é o problema. E aí o fruto não é produzido da maneira aceitável por Deus. E por fim, volta lá comigo no capítulo 15 do Evangelho de João, e agora o que é essencial na produção que Deus espera de nós. Frutos. Por várias vezes, versículo 2, versículo 4, versículo 8, versículo 16, Jesus fala a palavra frutos. Porque esse é o resultado da produção. O fruto que é esperado. Por 8 vezes, nesses 17 versículos que lemos, ele repete a palavra frutos. Porque o fruto é o resultado final que é esperado. O resultado da limpeza, o resultado da permanência e o resultado da obediência. Fruto aproveitável, ele vem da limpeza, ele vem dessa permanência e ele vem da obediência. Aí sim o que a gente faz é aproveitável. Não é lançado fora, não é desprezado, mas é utilizável. Então o nosso objetivo, irmãos, é obedecer a Deus, é ser limpos por Deus, é permanecer em Deus, para que então o resultado final seja encontrado na nossa vida, frutos verdadeiros. Eu gosto dessa palavra, de um detalhe em que Jesus diz lá no início, que ele é a videira verdadeira. E eu sempre observo na Bíblia, quando Deus fala sobre o verdadeiro, Jesus também diz assim: o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você conhece o versículo, né? Aqui ele diz: eu sou a videira verdadeira. Por que ele enfatiza? Porque existe o falso. Se não existisse o falso, bastava dizer videira. Se não existisse o falso, bastava dizer adorador. Mas não existe o verdadeiro e o falso. A videira existe a verdadeira e a falsa. Mas ele diz: eu sou a verdadeira. Então o seu fruto tem que ser verdadeiro. É uva de primeira, amém? Não é de plástico, não é outro tipo de fruta, é uva. É o fruto verdadeiro que o Senhor, a videira verdadeira, espera de nós. E aí, amados, pensa agora comigo uma coisa. Quando você amanhã for trabalhar,
Você espera um fruto do seu trabalho no final do mês. Você espera, né, que alguém... Se alguém trabalha para você, vamos fazer ao contrário. Se você tem um funcionário, um ajudante na sua casa, você espera que essa pessoa cumpra bem o seu trabalho. Não espera? Agora pensa, será que Deus não espera o mesmo da gente? Se nós trabalharmos debaixo da graça de Deus, nós vamos realmente dar os frutos que Deus deseja, verdadeiros. Se nós vivermos em limpeza, em permanência, em obediência, nossa vida será útil para o Senhor. E Ele vai cada vez mais nos limpar para que a gente produza cada vez mais. Esse processo não é um processo fácil. Como eu disse, a limpeza vem por disciplina, né? E isso não parece muito agradável no início, mas é muito produtivo para nós. E a semente que a gente plantar, a gente vai colher, irmãos. Isso é um princípio invariável de Deus. O que você plantar, você vai colher. Isso pode ser algo bom ou pode soar como uma ameaça. Se você tem plantado coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas se você tem plantado coisas boas, você vai colher coisas boas. Ainda que com dificuldades. Eu gosto do Salmo 126, onde ele fala dessa maneira, a respeito dessa semente que nós plantamos, às vezes debaixo de muita luta e dificuldade. Salmo 126, versículo 5, o salmista diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Às vezes essa semente que a gente quer semear é plantada debaixo de choro, debaixo de agonia, debaixo de um aprendizado profundo, de um tratamento de Deus. Mas a promessa é, vai colher. A promessa é, você vai voltar com alegria. Você voltará com os seus feixes, carregados de frutos, de colheita abundante, mesmo que seja com lágrimas. Semeie com lágrimas. Deixa Deus limpar. Permaneça. Seja obediente contra tudo e contra todos. E veja o que Deus não vai fazer na nossa vida, irmãos. Veja o que não será gerado através de nós. Semeie com abundância, para que você colha também com fartura. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra, que ela desperte você para servir a Deus com alegria, para obedecer, para permanecer, para se deixar disciplinar e limpar. E aí ela vai produzir o fruto para o qual ela foi lançada essa noite. A palavra de Deus é uma semente também. Foi lançada uma semente no seu coração. E agora o que eu espero, que Deus espera, é que ela dê frutos em todos nós. Que essa semente brote com transformação na nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos ficar de pé para orar? Vamos orar ao Senhor. Deus tem uma obra para fazer através de nós, irmãos. Deus tem algo que Ele quer fazer através de cada um. Não é para o outro, é para você. Não é para usar o outro, é para usar você. Mas se coloque, não é? Se apresente. Fala, Senhor, me limpa. Senhor, me disciplina se for preciso. Eu não quero errar mais. Eu não quero viver errando, eu quero ser disciplinado. Eu quero, Senhor, permanecer. Eu quero ser constante. Eu não quero viver de altos e baixos. Eu quero viver sempre assim, na Tua presença. E eu quero, Pai, obedecer a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos hoje a Tua palavra. Uma semente foi semeada nos nossos corações. Que essa semente encontre um bom e reto coração, onde ela possa germinar e crescer, Pai, e produzir muito fruto na nossa vida. Queremos, Senhor, dar frutos, como o Senhor nos chamou para fazer. Mas para isso te pedimos, Pai, limpa-nos, ainda que seja com disciplina, ainda que doa, limpa a nossa vida, Pai. Nos ensina, Pai, a permanecer, a ser constante, a ser fiel.
Que a nossa fidelidade não varie com o tempo e com as condições, mas que ela seja constante. Que a nossa vida seja uma vida de obediência ao Senhor. Queremos te obedecer, Pai. Tu és digno, tu és digno. Tudo o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, mas agora precisamos dar frutos. Fomos chamados para isso. Que essa igreja e cada irmão aqui produza abundantemente e volte com alegria, trazendo esses peixes para a tua glória. Eu oro por cada um, em nome de Jesus.